Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio do nosso Atípico Pod. Eu sou a Thaís Alves, quero iniciar agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa noite, agradecer a Deus que Deus abençoe o nosso ano, agradecer a essas mulheres que aceitaram o nosso convite nessa noite. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o nosso podcast. O que é o nosso podcast? Nosso podcast foi criado exatamente como o nome diz, Atípico Pod, para dar voz às famílias atípicas, às ativistas da causa, né? Eu sou uma mãe atípica, ativista da inclusão, adoro essa questão da informação, porque a gente fala que a informação, ela salva vidas, ela acolhe, porque a gente não nasce sabendo, né? A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vira mãe junto com nossos filhos e a gente vai aprendendo com eles. Eu quero dar uma boa noite a todos que estão aí assistindo, já comentem de onde vocês estão assistindo a gente, dá uma boa noite, mandem perguntas, se as meninas se sentirem à vontade, elas irão responder. E eu quero iniciar com a Cibele. Cibele, uma boa noite. Boa noite, me chamo Cibele, tenho 32 anos, sou mãe atípica de duas crianças, um nível 1, outro nível 2, e vou passar agora para a Dulcineia. Dá uma boa noite. Boa noite, me chamo Dulcineia, sou mãe de um TEA e tenho um neto também, TEA, de 9 anos, e foi aí que eu descobri essa área para ser a iniciativa de ser TO, terapeuta ocupacional. Tenho 59 anos e eis-me aqui. Estudante Nunca é tarde, ela estava falando aqui nos bastidores pra gente. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Eu comecei a estudar com meus 57 anos de idade, comecei a entrar nessa área através do meu neto, que eu comecei a trabalhar com ele e deu super certo. E também aprender um pouco com eles e ajudar as mamães atípicas. Que legal. Ó, a Cibele, ela é mãe atípica, ela é técnica em enfermagem, né? E vive na prática. Tanto na vida como mãe, às vezes na profissão. Fala um pouquinho pra gente. O nosso bastidores. Assistente, fala um pouquinho. Acho que não saiu boa noite, né? Saiu? Saiu? Ó, fala um pouquinho pra gente como que é a Cibele mãe, o que você se descobriu na maternidade atípica, com quantos anos o seu filho, sua filha recebeu o primeiro diagnóstico? Pode falar um pouquinho pra gente. Então, foi bem complicado no começo, porque quando a gente começou a suspeitar, ele tinha uns 2 anos e 2 meses, ele teve muito atraso no andar. E através desse andar que eu fui vendo, comecei a suspeitar a falta da fala também, porque querendo ou não, o Heitor, ele tá hoje com 6 anos de idade, vai fazer 7 anos, e ele ainda é não verbal, usa fralda, e eu cheguei a suspeitar e levei ele a fisioterapeuta, né? Então, assim, a gente procura profissionais também, né? Quando a gente tem um pouco de entendimento. Sim. E leva para fazer a investigação, né? E aí eu achei estranho, porque ele demorou muito nessa parte do andar. Levei ele na fisio e, através da avaliação, ela olhou para mim e falou assim: mãe, é só falta de estímulo, deixa ele no chão. Só que não foi isso. E aí ele começou a comer o berço dele. Destruiu 2 berços dele de madeira. E aí eu comecei a pesquisar. Isso ele tinha quantos anos? Isso, ele tinha uns 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E aí eu comecei a pesquisar. Eu mesma descobri que ele tem a famosa síndrome de pica. Para quem não conhece, é uma criança assim que come coisas que não são comestíveis, como raspa de parede, madeira. Tudo que ele vê pela frente, ele vai colocar na boca, ele vai achar que é algo para comer e ele come com osso e vontade. Caramba. E aí eu peguei e comentei com a pediatra dele também. E a pediatra falou: mãe, é normal, é os dentinhos. Não é.
E aí, a partir do momento, comecei a discutir com o meu marido, discutir com a minha mãe, com o meu pai, e aí a gente chegou numa conclusão que a gente precisava passar ele no neuropediatra. E a gente encaminhou, né? A gente chegou a fazer um convênio para ele e começamos a fazer a investigação. Passamos ele no neuropediatra e, através da avaliação, a doutora, que na época eu não me recordo também o nome, porque já faz um tempinho, né? É muita coisa. E ela olhou para mim e começou a encaminhar para outros especialistas também. Um deles é um neuropsicólogo que faz o estudo do comportamento da criança. E aí eu comecei a fazer a investigação. Foi aí então que eu recebi o diagnóstico dele com 3 anos de idade. Nossa, bem precoce, Bem né? precoce. Das histórias assim, que a gente escuta. E essa neuropsicóloga, ela foi contorcendo, né, até ela me dar o diagnóstico. Ah, mãe, é assim, né? Você sabe, devido ele ser assim, né? Aí ficou explicando escalas, né, que eles fazem, uns testes ali na hora com a criança. Sim. E aí ela falou, eu olhei pra cara dela e falei, tá bom, eu entendi. Então você quer dizer que o meu filho é autista? Tudo bem. Só que aí eu quero saber o nível dele, né? E aí ela pegou e falou, olha, o nível dele é 2, porque devido a ele ser não verbal e usar fralda. E aí, do nada, eu travei. E comecei a chorar. Nesse momento que eu comecei a chorar, ela, calma, calma. Eu aceito, eu já estava suspeitando que o meu filho, ele tinha o diagnóstico, né? Só que eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, porque a área da saúde é totalmente diferente Sim. de ser uma mãe atípica. Então, assim, eram muitas coisas novas para mim entender, para mim pesquisar. Né? E através desse diagnóstico eu levei um susto. Eu falei, e agora? Eu vou ter que sair do meu antigo emprego? Como que vai ser também Fora ele, tinha já a Ana, né? Hoje a Ana tá com 8 anos, vai para 9 anos de idade. Como que vai ser? Ela vai ficar com muitos ciúmes ou não? Daí também, depois veio o da Ana, só que aí o da Ana foi porque ela tinha muito hiperfoco. E eu tive também que passar ela com um neuropsicólogo, porque quando tem alguém na família, eles pedem também para verificar, né, se tem mais alguém, né, na família, eu não mãe, sabia. pai, ou irmão, né, vovô Uma questão também. genética aí, Isso algo... também. Aí eu fiz a investigação dela, deu que o primeiro laudo dela que saiu, deu que o QI dela é avançado. Só que ela, com essa idade, ela ainda pede para fazer cocô na fralda. E Com aí quantos eu anos falei, ela tá? ela vai fazer 9 anos de 9 idade. anos. E aí eu peguei, passei com outro neuropediatra, né, para mim ter mais opiniões. Ele pediu o laudo da escola, né, um relatório dela escolar, comportamental do ano passado e do ano retrasado. E aí ele concluiu que ela tem aquela famosa síndrome do Asperger, né, que fala que a criança é muito inteligente, o QI realmente é avançado. Então, ele laudou ela como nível 1, por conta que essa síndrome, ela se encaixa no tratamento Do TEA. do TEA. Isso. E você já era profissional antes, então? Você já tinha sua profissão? Já trabalhava você já era... na área da saúde já. Eu trabalhava numa clínica, né? Fiquei uns 9 anos, saí para cuidar mais deles, só que não teve jeito, porque a gente sabe que, querendo ou não, temos gastos, temos consumos, né, para pagar, então E hoje a gente em não pode dia, parar. infelizmente, ainda é uma realidade, né, que a gente vive muito, que é não ter, né? É aquilo que você falou, a área da saúde é muito escassa, né? Sim, É tanto ampla. de SUS quanto às vezes do convênio, porque eu tenho muitas mães que Sim. falam, eu tenho um convênio, mas o convênio não aceita, o convênio não passa, o convênio O nega. famoso descredenciamento é o que mais acontece. E isso aconteceu, eu passei esse ano, foi terrível.
E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que correr atrás, né? Ir à luta e procurar o melhor e dar continuidade, né? Porque, querendo ou não, eles necessitam de terapia. Sim. É o que vai dar a qualidade de vida para eles, né? Para as crianças atípicas, é a terapia. Então, Sim. precisa daquela quantidade de hora, de tempo. Sim. E o que te mais te chocou ali no saber o diagnóstico, assim, da fala do médico? Você teve um acolhimento legal? A médica que te deu o diagnóstico dos seus filhos, ela te acolheu? Ou foi uma coisa assim que a notícia foi... Então, a da neuropsicóloga foi super tranquila. Então, assim, ela contornava a conversa, só que eu gosto de ser assim, eu gosto de ser direta e reta, apontar o assunto. Olha, é isso, tem que fazer o tratamento, Sim. é assim, né? Eu gosto de a pessoa já ser conclusiva, né? Sim. E aí eu já corri atrás, não dar voltas para explicar uma situação só, né? Porque querendo ou não, eu já suspeitava. Então, assim, tem mães que falam: nossa, eu tive aquele momento de luto. Eu não sei. Eu só sei que naquele momento, aquela emoção que estava passando na minha cabeça é que eu ia amar mais ainda o meu filho, né? Então, Com assim, eu certeza. chorei. Mas era de desespero, Pedir pra sem produção saber o que pegar o lenço, fazer. porque já... Sem saber o que fazer na hora, né? Então, assim, a gente É, tendo é muito um forte. respaldo, tendo uma orientação, né, do profissional que tá ali, agora já a primeira neuropediatra, nossa, passou, encaminho para o geneticista, encaminho para outra especialidade mais que não tinha nada a seca, ver. né? Mais Isso, redundante. então É assim, difícil. eu já não quis mais o atendimento com ela, procurei outro Sim, tá neuropediatra, certo. né? E aí foi assim uma E aí a segunda já foi mais mais acolhedora. tranquilo, Já é a acolheu. neuropsicóloga, né? Então, assim, é psicóloga formada em neuropsicologia, né? Para fazer esse estudo da parte comportamental. Então, ela já foi mais acolhedora, né? E ela, toma uma água. Ai, como que vai? Eu só olhei para ela e falei assim: nossa, eu não sei como que vai ser, mas eu vou correr atrás para o desenvolvimento do meu filho. É sobre isso. Acho que a mãe, ela vive cada dia, um dia. Após o outro. E é sobre isso. É a força que a gente tira das vezes onde a gente não tem, né? E Sim. a doutora Dulcinea, que tá aqui com a gente, ela é estagiária de TO, né? Terapia Sim. ocupacional. Fala um pouquinho pra gente. Mãe atípica, né? Também. Vó Sou. atípica. Fala um pouquinho do seu filho, do seu neto. Bem, meu filho tem 38 anos hoje. Quando eu descobri lá atrás, né, há 38 anos atrás, quando a médica falou para mim, mãe, ele é autista, eu falei, mas essa doença tem cura, né? Tem tratamento, como que é? Porque eu nunca, até então, nunca tinha Sim. ouvido falar, 38 anos atrás. E comecei a procurar o tratamento, né? Iniciar o tratamento com ele. Naquela época passei no neuro também e no psiquiatra. Fizemos o tratamento, fizemos terapia com ele, mas era só com psicólogo, porque não tinha terapeuta ocupacional na época. Era só Imagina. psicólogo, psiquiatra e neuro. E, enfim, fomos fazendo o tratamento tudo. Hoje ele tem 38 anos, né? Ele é super funcional. Ele, se você se deparar com ele, você fala, não, ele não é TEA, mas ele é o grau, é o nível suporte 1, é F1084 o CID dele, né? É um super filho, muito inteligente, tem vários focos, né? O hiperfoco dele, viaja para todo quanto é lado. E depois dele veio a minha filha, que eu não sabia, né? Descobri o ano passado que ela também é TDAH. Até então eu não sabia. Eu fazia investigação no passado dela, porque eu achava ela muito agitada. E os médicos falavam que era normal. Então ela fez o exame e ela descobriu que era TDAH também. E eu tenho um neto autista, né? Nível 2, que é o Airan. O Airan, eu comecei a fazer o tratamento com ele, cuidando dele. Foi na onde eu tive a descoberta do que seria o autismo direito. E comecei a fazer vários planejamentos para mudar,
né, a vidas diária dele. Sim. E deu super certo. E aí é onde eu me encontro hoje iniciando como em terapia ocupacional. Aí foi onde eu descobri, comecei a estudar, e eu levando ele para terapia, eu comecei a olhar as mães, as dificuldades da mãe, a dificuldade das crianças, e eu falei, eu vou entrar nessa área. E aí eu descobri, fiz o ABA primeiro, já iniciei com a faculdade, eu estou no último ano de faculdade, né? E, enfim, é uma batalha. Sim. É um tijolinho em cima de tijolinho, Sim. até você descobrir todas as crianças o que acontece. Cada criança tem a sua limitação. Então, um nunca é igual ao outro. Então, todos os pacientes têm as suas limitações. Terapia ocupacional hoje, para quem não conhece, somos ajuda para os filhos e para as mães também. A criança, para fazer a terapia ocupacional, para desenvolver habilidades essenciais, né, para a vida diária. Como se vestir, como brincar. O brincar é o funcional. Porque ele aprendendo a brincar, ele vai aprender a ter a locomoção do tempo que ele tem que ficar parado, do tempo para ele poder sentar, tempo permanente sentar, se vestir, pegar um talher, pegar um copo, que tem muitos que têm essa dificuldade. Escovação de dente e ser mais independente nas dificuldades sensoriais, motoras e cognitivas. Esse é o trabalho da terapia ocupacional. Deu uma resumidona aí, bem resumida, né? De TO. É muito mais amplo, né? Sim, Às vezes tem mãe que fala, vai levar meu filho na terapia, só ficou pintando, só ficou colocando, empilhando as coisas, mas elas não têm noção do que, pra gente, às vezes, é isso aqui, ó. Quando eu passei o meu filho, eu lembro que ele subindo a escada, ela falou assim, ó, pra você o subir de escada é nada. Sim. Mas para ele, cada degrau, cada movimento de dobrar o joelhinho, de levantar, é um ganho. Sim. Então a gente tem que entender que sim, nas pequenas coisas, no pintar, no empilhar as coisas, no derrubar as coisas, é muito importante, né? Sim. Saber, eu não sei se é a parte de TO, a parte de profundidade, de saber colocar um potinho dentro do outro. Sim. Fazemos o trabalho com eles, a parte de empilhar. Né? Empilhar é colocar um bloquinho em cima do outro e quando tem os copinhos, colocar um copinho dentro do outro. Eles precisam ter a noção de equilíbrio, porque é o que eles não têm noção do equilíbrio deles, de trabalhar ou brincar e subir uma escada. Então, tem crianças que não têm o autoequilíbrio. Tem crianças que têm o movimento, mas ele não consegue atingir 3 degraus, ele tem medo. Então, tudo isso é trabalhado, é a altura, né, o peso, tem crianças que têm muito medo de subir numa balança. O Heitor, por exemplo, ele não subia sozinho. Eu subia com ele e segurava ele, envolvia. O Heitor... Gente, uma confissão, ela era terapeuta ocupacional do meu filho. Por isso que ela está falando dele. O Heitor foi um dos meus pacientes logo no começo, quando eu iniciei a trabalhar. E o Heitor, ele vem me dando aquela incentivação maior ainda, porque ele foi um dos primeiros pacientes que eu tive. Que legal. E nós começamos a trabalhar muito com o Heitor, coisas que ele aprendeu no passado, ele leva a isso. Então, um do primeiro trabalho que eu fiz com o Heitor, desculpa, eu vou sair um pouco da minha pergunta. Pode. Ele comia muito a balança, ele comia a balança. E no tempo que eu fiquei com ela dentro da sala, durante 3 horas, eu comecei a limitar ele. Não pode, barrando. E ele nunca mais comeu nada. Fazendo bloqueio da boca, né? E pedindo para mim dar continuidade e a minha família em casa também. Que é muito importante. Como faz você consegue fazer pra gente, pro pessoal ter em casa? Como que funciona? Ele levava a boquinha dele até a balança para mastigar, porque ele mastigava mesmo, né? Inclusive, ele até usava um objeto que ele mordia, que era o mordedor dele. Então, ele não podia ficar sem aquele mordedor. Aí, naquele dia que ela ficou na sala, junto conosco, eu comecei a limitar. Levava a mão até a boca dele, não pode.
não pode, na boca não. Na boca não, não é legal, não é legal. E ali foi durante o tratamento, durante 40 minutos. E deu super certo, porque depois ela falou para mim, ela se dirigiu até nós e falou que ele não estava mais levando a boca nos armários e nas coisas que ele tinha que levar. Então foi assim, foi um trabalho assim de formiguinha, mas foi um trabalho muito gratificante, porque ele foi um dos meus primeiros pacientes e eu levo para o resto da minha vida. Desafios também, Foi. viu? Mas, assim, pode puxar para você se você quiser o microfone. É uma explosão de questões, de conhecimentos, de síndromes que a gente não conhece, né? A gente fala do TEA, mas é tanta coisa. Sempre vem que uma bagagem ali, junto, né? É tanta coisa, a gente fica... E, Cibele, eu queria te perguntar. Uhum. Daqui a pouco eu vou dar uma boa noite pro pessoal em casa, que o pessoal tá aqui, os comentários tá subindo. Ó, Cibele, sendo técnica de enfermagem, isso trouxe mais segurança ou mais preocupação na jornada como mãe? Ah, com certeza, mais preocupação, como, né? Porque, querendo ou não, são coisas assim totalmente diferentes. O que é você cuidar de um ser humano ali, salvar a vida de um ser humano, né? Não deixa também de ser cuidar dos meus filhos que são teias, né? Mas são assuntos totalmente diferentes, né? Um é na parte da área da saúde, que você... Hoje em dia mesmo eu trabalho na UTI adulto, né? Sim. Então, os cuidados que a gente faz é dar banho, medicação, fazer um RCP, né? Salvar a vida ali junto com o médico, com a equipe ali totalmente da enfermagem, com os físios, né? Tanto que as físios estão assistindo aí, não pode, viu? Manda um beijo para Um beijo, Isa, um beijo, Bia. Um beijo para Um beijo para toda a equipe da enfermagem, toda a viu? equipe Do da hospital. Estão ali trabalhando arduamente, às vezes sem equipamento, às vezes horas ali, né? Horas dobrado, dando né? o que é mais sagrado, né, de vocês. Vocês se dão o que é mais sagrado, que é o tempo, que é o amor, o cuidado. Então, parabéns a assim, toda a equipe aí da área da saúde. É totalmente diferente da parte do autismo. O autismo hoje em dia, né? Antigamente era tudo, vou laudar a esquizofrenia. Não é, gente. Então vamos procurar, vamos saber mais. Tanto que eu também fui correr atrás, ganhei o curso Método ABA através da clínica que meu filho faz as terapias. Muito importante. Cheguei a acompanhar uma época também uma criança, né, assim, na escola como AT. O que significa AT? Acompanhante terapêutico escolar. Você tem que dar o suporte para a criança, trabalhar a parte comportamental da criança, né? Então, assim, os assuntos totalmente diferentes, não deixa de ser assim, do cuidar, né, de medicar, porque querendo ou não, o Heitor, ele toma medicação, né, o famoso Nileptil, 4%, então até a gente acertar essa medicação para ele, foram medicações que foram dando efeito colateral nele, foi medicações que deu efeito contrário nele, então assim, ele ficava mais irritado, então assim, através da nutricionista que ele passava também, que querendo ou não faz parte da terapia, né, para uma criança atípica, principalmente quando tem compulsividade alimentar, fiz exames de alergia que a nutricionista pediu. Então, hoje em dia eu descobri o quê? Que ele tem alergia à banana e alergia a leite. Nossa. Então, assim, é totalmente diferente. A área do autismo com a área da saúde, da enfermagem, né? Com cuidados na parte da UTI é totalmente diferente. E, querendo ou não, hoje em dia, graças a Deus, tem mais estudos, né? E dá pra gente ter um cuidado melhor, né? Vamos por aí, que nem a Dulcinea colocou, né? Há 33 anos atrás, né? Do filho dela. E hoje ela tá tendo, né, essa experiência com o neto, mas aí o neto tá trazendo mais essa vivência, né, graças a Deus, por mais que a gente tá ainda em passinho de formiguinha, já tem um conhecimento maior. Você vê falando na mídia, tem o Mion também, graças a Deus, tem um filho, ele vai lá, ele
expõe, né? Ele pontua. Então a gente entende. E falar que, né, eu costumo dizer que informação salva vidas, porque essas mães, às vezes, elas ficam lá com o filho em horas na fila. Gente, tem o direito da prioridade, né? Tem a prioridade da vaga. A criança tem que ser atendida, tem que ter AT na escola. Ser não é prioritário, só, né? Sim, Que não nem é eles só falam. dar vaga. O meu, ele não tem tempo de espera. E tem gente que não Sim. entende. Ele Então, não ele tem. fica irritado. Ele se debate. Então, assim, ele não usa o crachá. Quem tem que usar ou É o eu ou o pai acompanhante. dele, Sim. né? Mas mesmo assim, tem gente que, querendo ou não, a gente sabe que ainda existe Muito. preconceito. Sim. Vamos lá, né? Infelizmente, né? Sofri com um vizinho do lado da casa do meu pai. Sofri quando a gente foi pra praia, né? A gente passou por situações assim que existe sim. Sim. No mercado, quando vem, tipo, ele começando a ficar feliz, que ele vai no carrinho, a gente vai empurrando ele, então ele começa a ficar feliz, ele bate palma, ele grita, ele tem a famosa estereotipia, né, que fala. Sim. Então ele fica batendo a mãozinha assim no queixo. E tem gente que já olha torto. Então, assim, geralmente o pai dele se incomoda. Eu não. Eu aqui estou e aqui vou ficar. As Sim. pessoas Os comodados que saem se de mudem. perto da gente. É sobre isso, mas tem muito, tem muito. Eu vou dar uma boa noite aqui, pessoal de casa. Já já a gente continua com as perguntas. Ó, a Ana Lúcia mandou um boa noite, a Sônia mandou um boa noite, o Wesley Richard, boa noite também. Tá aqui com a gente. Juliana Carvalho mandou boa noite. Cibele, maravilhosa demais. Ah, minha amiga. Aline A mandou gente um fala boa que a gente noite. é gêmea, gente. Tá vendo? Minha Mini amiga paganote técnica menor. também. A Aline mandou um boa noite. O Giovanni, meu esposo, tá aqui com a gente acompanhando também. Um boa noite, beijo. Boa noite pro Nicolas, pra Lavínia que tá assistindo. Se eu esquecer, depois é uma bronca que eles me dão. Não pode, tem que falar o nome. Um beijão, mamãe ama muito. A Jade tá aqui, boa noite. Minha amiga, gente, também, maravilhosa. Minha amiga maravilhosa. É o Olha, tá comentário vendo? dela, tá vendo? Ó, já foi junto. O meu pai tá aqui assistindo também, boa noite. Um vozão também, um vô atípico. A avó aqui nos bastidores. Ela não gosta de Ô, aparecer maravilha. muito, não. Ela fica escondidinha ali. Gente, eu vou mandar um beijo também para os meus pais, Mande. para o meu marido e para os meus filhos, principalmente para minha filha que deve estar assistindo também. Isso aí, Você manda também, um Dulce. Depois eles dão uma bronca na gente. gente. Beijo para a minha família, para as minhas irmãs, para os meus filhos e para os meus netos também. Meu neto Airan. Nossa, um pessoal E aqui. para todos que estão nos assistindo, né? Com Beijo certeza, a todos. Catiane Araújo. Minha antiga enfermeira. Te admiro muito, Cibele. Mandou uma flor. Uma imagem Maravilhosa, de flor. gente. Ó, tá Nossa, arrasando olha, aqui. quando eu comecei na UTI, eu não tinha experiência praticamente de nada, porque eu trabalhei em clínica. E quando eu cheguei, eu olhei e falei, gente, quantas informações. Qualquer dúvida, eu ia lá. Catiane, pelo amor de Deus, tira Me minha ajuda. dúvida aqui. Ela é uma das pessoas, assim, muito querida. Ó, a Cida Marques está aqui com a gente, falou, fico impressionada como nós mães atípicas, quase que grande parte das nossas vidas passamos com alguns especialistas que muitas das vezes não estão preparados para nos auxiliar. Infelizmente, né? Tem muito Sim. relato de mães. Eu acho que todo pediatra, todo médico, antes tinha que fazer um estágio com as crianças atípicas. Né? Tinha que ir lá num hospital grande, as clínicas Santa Casa, e atender, porque eu acho que eles iam criar outro olhar, né? De cuidar, de ver que não é isso. Que não é isso que. Eu costumo dizer que a gente tem medo do desconhecido. O desconhecido desconforta. E aí eles ficam com fazendo isso com as mães, dando essas notícias assim, né? É muito Bem ruim. A gente tem assustadora muito mesmo. relato de mães assim, falando. E casos que a gente escuta, que a mãe ficou depressiva, que se matou a criança antes. Gente, passa com psicólogo, procura um tratamento. Não é o fim do mundo. Eu mesmo, quando eu recebi o diagnóstico, foi vários tipos de emoções. Então,
A minha maior terapia é fazer amizades com os terapeutas, viu? Principalmente uma que tá aqui do meu lado, Tá gente. certo. Tem que pegar pra gente, Com né? as mães atípicas também. Uma delas que eu cuidei da filha é a Selma. Um grande abraço. Cuidei da filha dela, a Isabela. E, assim, foi muito satisfatório para mim, porque uma pessoa que eu conheci na clínica que o meu filho fazia terapia e ela olhou para mim e falou assim: "Você não quer ser AT da minha filha?" Então, assim, ela tomou uma iniciativa que eu nunca imaginei que eu iria ser uma AT. Né? Então, além da experiência que eu convivi e aprendi com a filha dela, é experiência para mim saber lidar com meus filhos. Ó, tem um beijo também aqui pra Dulce. A Júlia mandou beijo, Dulce, sua linda. Que linda. A Shirley colocou beijos, Dulce, você é maravilhosa. Beijos, Estamos Shirley. todos online aqui. O Jairo. Beijos, obrigada. Meu O marido. Jairo colocou, estamos todos online aqui. Mandou corações, a Ana mandou. O pessoal tá bem ligado aqui. E é isso, ó. Tem uma mãezinha que colocou assim: sinto que a escola, de forma geral, ainda tem dificuldade no atendimento com as crianças autistas. Sim. Sim. Como que é essa parte da escola pra você, com o seu casal? Olha, para minha filha é bem tranquilo, porque assim, devido a ela ter essa síndrome, ela é muito inteligente, ela ama matemática, ela ama desenhar, ela ama pintar, ela tem hiperfoco em pinturas assim, em pano de prato, ela Legal. faz máscara de bichos, que nossa, eu olho, eu fico impressionada com os desenhos, com as pinturas que ela faz. Agora, no caso do Heitor, é bem mais complicado, porque ele começou numa escola e nessa escola, praticamente, durante 2 anos, assim, ele teve meio suporte e não teve, porque a parte pedagógica teria que ser totalmente adaptativa para ele. Sim. E foram assim, esse ano que teve, sim, a professora dele, a Suzana, né, fez bastante atividade. Esse ano eu consegui também, através de uma outra clínica que ele esteve, uma acompanhante terapêutica escolar também conseguiu trabalhar com ele. Só que Legal. ele foi para a primeira série, então umas crianças assim que são maiores, mais desenvolvidas, da primeira à quinta série, e essa escola que ele iria ser transferido não iria ter suporte nenhum para ele, não ia ter uma sala de para se se regular. Ah, tá. Né? Sim. Então, quando ele entra em crises, não iria ter preparo nenhum para ele, um suporte para ele se acalmar. Ele não é uma criança que agride a outra, ele se agride, né? Então, assim, eu sou uma mãe mais assim tranquila em questão a isso. E para ele me encaminharam, conversaram comigo sobre a PAI. Então, esse ano ele foi para a PAI e ele tá também numa fase de adaptação, né? Então, eu fiquei mais tranquila também no caso de ser a PAI. Fui conhecer antes também Com dele certeza. começar. Tá certo. Porque tem profissionais, psicopedagogo, tem fisioterapeuta, tem terapeuta ocupacional, tem pessoas assim também, acompanhantes terapêuticos escolares também. Aproveitar também, mandar um né, beijo para as acompanham. maravilhosas da PAI. Esse ano eu faço, né, com muito prazer, elas me convidaram, eu participo da diretoria lá junto com elas. Tô sabendo. Quero dar um beijo aqui para Osimar tá aqui, a mãe do Conceição João. também, tá né, lá, da parte da firme e secretaria, ela forte. comentou comigo sobre você, né, você é a diretora Eu tô lá, também. Eu me invadi lá, pai, mas Tá assim, certo. maravilhosas. A Lara sempre de bate-pronto recebe a gente, escuta nossas demandas, né? A diretora que tá lá agora também sempre tá falando com a gente. Então, né, mandar um beijão
Um beijão para a Suzete, um beijão para os profissionais que estão lá, os professores, Sim. tanto da parte clínica quanto da parte da escola, que realmente, né? E falar também de um acontecimento, infelizmente, muito triste, né? Que roubaram a PAI, Foi. entraram, Nossa. quebraram a parte clínica, assim. Não tem nem o que falar do ser humano que entrou lá e fez uma coisa ruim dessa, né? Né? Que Deus abençoe, que venha coisas boas para a PAI. E vamos tá aí, né? Brigando por alguma Sim, coisa. então Né? assim, esse ano eu tô bem mais tranquila em questão a Sim. isso, né? Mas vamos ver, porque a luta da mãe atípica é diária. Sim. Quando não é, descredenciamento de convênio, quando não é uma escola assim que não tem suporte, você tem que correr atrás de tudo, é um dia após o outro. O desenvolvimento das crianças também são passinhos de formiga, e cada passo que o meu filho dá, cada desenvolvimento que ele tem é tão gratificante. Sim. E para mim, estar aqui hoje é muito importante. Eu estou muito feliz, porque eu sei que muitas pessoas, principalmente mães atípicas, estão aqui assistindo a gente, né? Sim. E que vão ter um pensamento, um olhar diferente, pode mandar perguntas, a gente sabendo também a gente responde. Sim. E E direcionamento, depois também, se vocês quiserem principalmente, entrando, né? porque às vezes as mães não assistiu agora, mas elas vão assistindo e Sim. conforme a semana vai passando, elas vão deixando lá as mensagens, Sim. dependendo da disposição de vocês, claro. Se vocês quiserem entrar lá, mandar mensagem, dar uma. Porque às vezes aqui na hora vai subindo, vai vindo as mensagens, a gente às vezes não consegue, né? Não Deixa consegue passar. acompanhar, né? Mas e entender que o que a gente está fazendo aqui não é romantizar. Não é uma Sim. questão de, vamos Jamais. romantizar, porque para mim funciona. Não. Não. A gente tem que entender aquilo que você falou no início. Cada criança tem o seu tempo. Cada Sim. criança tem a sua comorbidade, tem a sua deficiência, né? Necessidade. Não que meu filho, por exemplo, meu filho tenha a deficiência intelectual que vem da síndrome de Down. O seu é intelectual que vem do TEA, mas tem também as crianças cadeirante, muletante, Sim. deficiente visual, auditivo. Que escola que tem o intérprete de Libra? E aí? Nenhuma. Fica o ponto de interrogação. Verdade. Então, é sobre isso, é sobre a gente informar, sobre a gente ter visibilidade. A gente precisa, sim, ter podcasts, ter programa, aparecer no jornal, tem que ter, porque se a gente não cutucar a ferida, ela não vai sangrar, ela não vai curar. Como que a gente vai fazer? Precisamos ser Verdade. vistos, né? Então, assim, Sim. não adianta, mês de abril, mundo azul, vamos, começa. né, inclusão. Não é assim, gente, é o ano todo. O ano Todo todo. dia. Todos os dias, com certeza. É isso mesmo. Verdade. Vamos lá, doutora. Qual é o erro mais comum que as famílias cometem sem perceber no início do acompanhamento terapêutico? Tem algum erro? Tem algum apontamento? O erro mais comum que a família comete é no processo terapêutico, desde o início. Porém, é fundamental trabalhar em parceria com o terapeuta. Por exemplo, se eu começo a iniciar um trabalho com ele dentro da sala, e esse paciente, para ter evolução, ele precisa dar continuidade no tratamento dele. Então, a família precisa dar continuidade no que nós tratamos na sala. Sim. Porque é como se fosse, vamos pôr uma brincadeira. Eu começo a brincar com o seu filho. E o seu filho, ele não sabe jogar bola. Ele não sabe chutar bola. Ele não sabe para que é a bola. Ele nem entende para que é a bola. Então, eu preciso iniciar ele uma brincadeira. Então, eu começo a chutar a bola e mostrar para ele como que faz. E ele começa a brincar na sala. Porém, ele vai para casa e ele não dá continuidade no que ele aprendeu na sala. Então, é como se tivesse um bloqueio. Sim. Então, no início do tratamento, muitos pais querem saber o que vai ser feito, o que pode mudar na vida, ou se ele vai ter melhoras, e não é isso.
No início do tratamento, nós vamos conhecer primeiro a criança e nós vamos conhecer o TEA para saber se ele tem dificuldade, no que ele tem mais dificuldade. E nessa dificuldade nós vamos trabalhar, dar início no trabalho com ele e pedimos com que a família dê continuação no trabalho. Sim, muito importante. Muito. Porém, eu vou pontuar algumas coisas aqui. Teve pacientes, eu já passei por algumas clínicas e eu tive vários pacientes. Então, teve um paciente, que eu não vou citar o nome, mas ele levava 8 escovas de dente para a clínica, ou talher, e não tinha ninguém que conseguisse tirar aquilo dele. E eu precisava entrar dentro da sala com ele sem aqueles objetos. Porque se ele entrasse na sala, ele não ia prestar atenção no que eu fosse fazer a terapia com ele. Sim. Então, eu precisava barrar essa decisão dele. Então, eu conversei com a mãe, eu falei, olha, eu preciso que você dê início em tirar as escovas e os talheres dele, porque tudo que tivesse cabo, ele segurava e ficava ali. Aí eu conversei com ela, você já imaginou o seu filho lá no futuro, grande, estudando numa sala de aula com as escovas e os talheres? Ela falou, Eu falei assim, então, se ele chorar agora, você vai tirar dele, mas você vai ensiná-lo que no futuro ele não vai precisar usar 8 talheres e 8 escovas. Então, nós precisamos começar a trabalhar isso com ele. Então, é para dar continuidade no serviço do terapeuta também, para poder nós termos uma evolução com eles, né? As crianças atípicas, elas precisam entender, elas precisam aprender. Então, elas precisam aprender o que é o não. Elas precisam aprender o que não pode ser, o que pode fazer, tipo, subir em cima de um sofá. Não é para deixar, tipo, vamos sentar, tá na hora de sentar. Por quê? Se ela subir em cima de uma poltrona aqui na sua casa, quando estiver fora, em outro lugar, ele pode subir em cima do balcão e cair e se machucar. Então, tudo isso, nós terapeutas trabalhamos com ele. É uma sessão, é um início de trabalho muito grande. É como se fosse um leque, ele está fechado, mas quando você abre, ele tem várias raízes. Essas raízes você tem que ir trabalhando. É isso, a família entender que acho que o que eu aprendi com o meu pequeno, né, que a gente ganha uma equipe, a gente não ganha só um filho, a gente ganha uma equipe. Sim. E eu acho que é a questão da repetição, né? Não pode ser cansativo também, que a gente tem que deixar o tempo deles, né? Acredito que também forçar demais fica chato, cansativo e eles acabam, né? Eles se desorganizam. Quando tem um TEA, quando tem uma criança que está desorganizada, é porque ele quer fazer algo e ele foi oprimido. Então, na cabecinha dele, ele tem que fazer. E se você falar, não pode gritar com ele, ele vai ficar nervoso, ele vai se desorganizar. E até nós conseguimos organizar ele novamente, demora um pouco. Então, primeiro de tudo, o que chega a criança na sala e nós temos que fazer. Primeira coisa, a comunicação com ele. Sim. Né? Visual. E que ele entenda que eu estou ali para ajudar ele. Que eu estou ali para ser amiga dele. Né? Eu tenho um vínculo com ele, primeiro eu tenho que fazer um vínculo com ele. E quando eu chego até aquele vínculo com ele, ele vai começar a se abrir comigo da maneira dele. E eu começo a entender ele para mim começar o trabalho com ele. Verdade. Pontuando aí também, aproveitando, um dos maiores erros que eu acho assim é quando o pai ou a mãe não aceita. Sim. Né? Eu acho que o fundamental é você ter aquela aceitação para você correr contra o tempo com o desenvolvimento dos seus filhos. E não adianta você falar assim, não, eu não aceito, meu filho não é autista. Não é dessa forma, gente. Isso só regride no processo do desenvolvimento do seu filho, né? Da criança. Sim. Eu acho que é o primordial, né? Não tem essa de aceitar, de querer ou não querer. Eu acho que se você querer ou não querer, não vai deixar de ser.
Sim, com Né? A gente tem certeza. que entender que o diagnóstico tá aí, quanto mais cedo eu acredito que seja melhor, né? Pra, Sim. pra você entender, pra você refletir, pra terapia, né? Começar, porque não adianta, as mães pensam, vou levar hoje, amanhã já vai estar tudo bem. Não. Não é assim. É um trabalho de formiguinha, realmente, Sim, né? sim. É o conhecer, que você falou, até você pegar o vínculo, até você conhecer, aí vai aí umas 3, 4 terapias Sim. pra eles começar, né? Tem A... crianças, desculpa eu Sim, cortar, claro. tem crianças que leva até 20 dias Olha, para ter conhecimento conosco e para ter aquela afinidade, tipo, ela é minha amiga, eu posso confiar. posso confiar. Então Tá tem certo. crianças que é bem rígida mesmo, mas tem umas que é bem amorosa, já chega na sala já abraçando. Cibele, qual foi a maior superação que você viveu, que você já viveu até hoje com o seu filho e com a sua filha? Conta uma do seu filho e da sua filha. Maior superação dele que assim, te fez ficar feliz, assim, no momento. Foi no andar dele, porque eu fiquei muito preocupada dele não conseguir andar. Do nada, uma tia minha foi na minha casa e aí ela chamou ele, puf, começou a andar sozinho, correndo, que se você larga hoje em dia ele no meio da rua, ele sai correndo desgovernado, não tem pra um, né, não sabe pra onde Perna ir. boa, vai embora. Nossa, melhor do que a minha, tanto que teve uma época que ele teve um efeito contrário da medicação, né, do famoso canabidiol, que, Rebote. nossa, era todos os dias, quase todas as horas, fazendo caminhada com ele na rua. E se eu ou alguém assim da minha família, a gente não fosse pra rua com ele, nossa, ele entrava em crise. Depois que acabava a crise dele, eu entrava em crise também. Eu começava a chorar, desesperada, porque às vezes estava chovendo, não tinha condições, dependendo do horário, era Mas 2, tinha 3 que horas ir. da manhã, como eu iria sair esse horário assim pra rua, e às vezes eu tinha que ir, né, para acalmar ele. Às vezes até meu marido tinha que sair com a Kombi, dar uma volta, e não é só de 10, 20 minutos, não, é horas e horas na rua para se acalmar, né? Então, assim, uma coisa vai levando a outra, em questão também da parte da minha filha, a maior satisfação, a maior alegria, assim, que eu tenho é de ver o desenvolvimento que há pouco tempo ela começou musicoterapia. Que legal. Ela, numa terapia só, ela aprendeu, na outra ela tocou sozinha, Baby Shark, no teclado, aquele famoso Divertidamente, começou a tocar sozinha também. Então, assim, foi uma das maiores satisfações, assim, que eu tive do desenvolvimento dos dois. Caramba, e eu tô olhando pro relógio. A hora vai embora. Vai tá embora. vendo? Vai Tá passando embora. rápido. Muitas É perguntas, como eu te muitas falei, ela é emoções. um leque, né? Você abre, ele vai se E a gente enraizando. vai embora. É porque assim, Deixar. tem várias situações, tem várias necessidades nessa área, tem muita necessidade. Muita. Ela abrangiu, né? Então ela abriu mesmo um leque. E hoje é muitas crianças, é muito adolescente, Sim. é muita necessidade. O que eu posso dizer hoje como terapeuta, as minhas experiência, sabe, foi várias mães que passou pelas Sim. clínicas, várias mães maravilhosas, várias mães que precisam de muita ajuda, né, muita ajuda mesmo psicologicamente Sim. e material. Porém, o que eu posso fazer para eles é fazer o meu trabalho melhor. Né? Então eu passo por todas as clínicas que eu tenho passado, eu deixo um legado muito bonito e todas as mães sempre me carregam no braço. Muitas crianças aprenderam muito, sim, né? Sim. Com pouco tempo de experiência que eu Evoluiu, tenho, evoluiu, né? Porque Evoluiu. eu acho que é o pouco que a gente se falou agora, eu acho que é o amor. Sim, É o ser humano. Eu acho que antes do ser o profissional, você tem que ser o ser humano. sim, Né? Você cuidar, você tá cuidando de um serzinho, você tá cuidando de uma criança ou de um adolescente. Eu acho que vai além do seu Sim. estudar. Claro que você precisa estudar, Sim. especializar para ser o profissional. Mas esse seu olhar de ser, né? Ser humano é outro patamar, né? É Com outra. certeza. é a empatia. Sim. Você tem que ter a empatia e o verdadeiro amor.
Sim, né? Porque você vai estar trabalhando com o amor. sim. É a criança. A criança, o que que é? Ele é um anjo, é um ser de luz, Sim, né? com E esse certeza. ser de luz, ele vem especial. Então, nós temos que abraçar eles com muito A amor gente mesmo. não pode só fazer por dinheiro, vou fazer Não, porque pelo dinheiro. não. Essas áreas têm que ser com o coração primeiro, Sim. né? A gente tem que ser firme quando tem que ser, que nem você falou, tem que, né, falar não, tem que, Sim. mas tem que Sim. ter o amor no Por começo. limitações, Sim. né? É que nem a gente fala, amar não significa a gente deixar fazer o que Tudo quer, que né? quer. Eu acho que crianças têm que ter limite, independente se for com deficiência ou não. Crianças têm que ter Sim. limite, crianças têm que ter vivência, Sim. né? É isso. Eu vou fazer uma pergunta para as duas, aí vocês podem responder uma de cada vez, né? Quem quiser, pode ser a Cibele primeiro? Tá bom. Ó, como você se cuida, né? Cuida da sua saúde em meio a tantas demandas. Mãezinha atípica, como que fica? Eita, é bem complicado. É que nem eu te falei, né? Conversando com os profissionais, né? E aí a gente vai trabalhando essa nossa parte psicológica, né? Porque, querendo ou não, é uma barreira após a outra. E também com as mães, a gente acaba Trocando figurinha lá trocando, desabafando, conversando. Hoje em dia também minha família, a gente se priva de sair. Então, sexta-feira passada mesmo, a gente apontou, né? Eu com mais duas mães, que a gente não sai. Tem pessoas que falam, nossa, como você é antissocial, gente. Não é. A gente se priva daquilo, né? E a gente conversando, batendo um papo uma com a outra, aquilo vai nos confortando, vai mudando o nosso pensamento, vai mudando nossa parte emocional, nossa Sim. parte psicológica também, principalmente com os profissionais que estão ali acompanhando com meus filhos. Eles conversam muito, né? Me orientam a muitas coisas, né? De como lidar com situações. Sim. Que essa parte minha tá bem trabalhada. Então, principalmente aqui, ó, uma delas, tá? Já Que chama, além de uma profissional maravilhosa, ela foi uma pessoa assim que me ajudou muito a passar por muitas amiga, né? barreiras, Acolhedora. principalmente ontem, quando ela me fez uma chamada de vídeo. Ela me ajudou naquele momento, numa situação que eu passei com a minha filha, que ela entrou em crise e ela foi conversando assim com a minha filha e eu fui, meu Deus, que bom que ela está ali, né? É o que a gente costuma dizer, o cuidar de quem cuida, né? Nada melhor que uma mãe. Além de pra amiga, cuidar. ela se tornou assim uma parte assim principal da minha família também. Tá vendo? Nada melhor, né? De amizade, tudo. E precisa, as mães precisam se unir aí. Acho Sim. que eu costumo dizer que se as mães mães atípicas, né? Porque eu costumo dizer que a gente não tem tipos, não é tipos de Sim. famílias atípicas, não é tipo síndrome de Down, tipo, não. Nós somos famílias atípicas. Se essas famílias atípicas se unissem, esse mundão tava Ia ser bem pequeno. melhor. A Sim. gente ia tomar tanta coisa que é nosso por direito dos nossos filhos que, nossa, ia ser. Mas vamos chegar nesse dia, eu acredito. Eu É tenho fé. porque a mãe é uma leoa, né? Para cuidar do Sim. seu filho. Então, você imagina várias mães, Várias leoas ali. várias leoas no mesmo junto, objetivo. no mesmo objetivo, em É trabalhar e conquistar, porque essas crianças, eles merecem, eles Sim. precisam. Eles precisam de algo melhor, que não é só eles, é todas as crianças que envolvem, não é só as crianças atípicas, principalmente na área da saúde, principalmente na área da educação, né? Porque às vezes a gente vê a dificuldade. A minha filha mesmo, o ano passado, estava morando comigo. Ela viu uma dificuldade muito grande para colocar um AT junto com o meu neto. Então eu fui até a vendo? escola, conversei. Então eu me deparo dessa Todos os situação dias, todos né? os dias, porque eu tenho neto também. Sim. E foi na onde eu falei, eu vou agir e vou entrar nessa área para ajudar as mães e ajudar as crianças. Então eu abraço com amor. E é o que você falou, não é pelo dinheiro. Sim. E você, como que você faz nessa parte do cuidar da saúde, do emocional? Como que tá?
Esquece de se cuidar e cuidar das É. pessoas. Um abraço. Eu abraço Um muito. ganho Eu vou falar das pra você, crianças. olha, eu abraço muito, Que né? bom. Eu tenho esta área, né, que eu amo Sim. e há uma semana atrás eu estava no meio dos idosos, para você ter uma Que ideia. legal. Então eu abraço as áreas que necessita no momento, Que né? legal. Mas a minha área mesmo foco é essa, Thea. Quando eu preciso, quando eu estou meio assim precisando de um abraço, opa, vou ligar para fulano. Aí eu ligo. Eu tenho várias mães que me conhecem, né? Através do meu trabalho, através também da mídia, né? Sim. TikTok, Facebook. Eu tenho Fala várias um pouquinho, mães. fala pra gente, já aproveita e fala aí pras mães Eu tenho seguir. várias mães, né? Eu tenho a Maria Trigueiro, que a Maria Trigueiro, ela mora aqui em São Paulo, mas eu tenho uma que mora, gente, fugiu da memória. Ela é de longe, ela é de fora do Brasil. Ela tem um Dalzinho, que é o meu neto, que ela já batizou eu como vó. A avó Então de eu tenho coração. várias, assim, várias crianças, né? Eu tenho várias mães que conversam comigo pelo TikTok, pelo Facebook, Fala o seu pelo Instagram. Facebook, Instagram. Já fala aí pras mães seguir. O Instagram é Dulmenes, E aí vocês me acham lá. Facebook é Dulcinea Moraes. Aí vocês me encontram lá. E o TikTok também, me procure como Dulcinea, que vocês vão me encontrar. E aí eu, sempre que eu Vamos posso, aproveitar os vídeos sempre lá. que eu posso, eu ajudo, né, dentro da minha Sim, condição, porque eu ainda estou cursando. Então, é assim, mas dentro desse trajeto todo, desta caminhada toda, o que eu tenho para falar para vocês é uma área muito linda. Eu não me arrependo de ter entrado nesta área nunca. E eu foco muito nesta área e estou aqui hoje com o meu coração cheio de alegria por ser convidada pela Thaís, Obrigada. pela Cibele, né, Cibele, que eu foi vou levar ela, Foi um prazer. Você vai É amar minha ela. bagagem, Foi um prazer gente, e sempre que conhecimento. precisar nós estamos aqui para ajudar as mães. E eu não queria finalizar, né? Como tá aí, produção, nosso horário. Que história, Tá, amor. estourou? Bom, Estourou uma hora? vamos continuar. Vamos, ó, antes das considerações finais, eu sei que tem muita. Fiquem à vontade para vir outras vezes, se quiser. Sim. A casa é nossa, tá? A porta Muito tá aberta. obrigada. E é muito conhecimento, é muita Sim. coisa. Assim, acho que de ficar uns 4, 5 dias Sim. falando e a gente vai embora. E antes de dar a consideração final de vocês, vou começar com a Cibele. Antes das considerações finais, eu quero que você dê um conselho ou uma dica para as mães que estão iniciando, que receberam o diagnóstico agora. O meu conselho é aceitem, né, o diagnóstico, corram atrás, passa com o neuropediatra, passa com o neuropsicólogo, dê o início das terapias para os seus filhos, que eu tenho certeza que através dessas informações vocês vão ter muito desenvolvimento de cada criança que vocês vão ter. Não é só filho, é filha, é sobrinho, então vários tipos de conhecimento a gente leva para todos, né? Dentro do país, fora do país também. O maior conselho é isso. Isso aí. Dulcinea também para você, deixa aí uma dica para as mães, Bom. um conselho. As mães atípicas, família deles, né? Sempre amar, sempre abraçar. Não só dentro da família, como fora. E com as mães, nunca ter medo de pedir ajuda. Nunca se bloquear. Eu não vou pedir ajuda por vergonha ou por ser inibida alguma coisa. Age, fala, vai pedir ajuda, peça, se comunica. A melhor coisa que tem. Gritem, porque vocês precisam gritar para o mundo afora. Vocês precisam gritar no UBS, vocês precisam gritar dentro de Acionar tudo que vocês a famosa precisam. mãe barraqueira, né? Não faz isso. Mãe barraqueira. Vocês não estão A sozinhas. gente Vocês ser não meio estão que vistos, sozinhas. né? Vocês não estão sozinhas.
Existe muito terapeutas, existe várias terapeutas ocupacionais, fono, físio, né, pediatra. Então, hoje em dia, existem muitos profissionais nessa área. Existem profissionais muito bons, né? Sim. Me deparei com alguns profissionais aí fora e eu falo para vocês, pedem ajuda mesmo, porque daqui para frente, lembre-se que vocês nunca estão sozinha, né, nessa jornada. E lembre-se que o teu pequeno, sempre o processo dele pode ser pequenininho, mas é um grande ganho para Bem nós. avanço, né? É um avanço grande para nós. Meu Deus, é muito conhecimento no dia só, é muita emoção. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Dê uma boa noite, pessoal de casa, dê suas considerações finais. Boa noite para minha família, para minha tia que está online, para minhas amigas que estão online. E quero agradecer, Thaís, por esse momento tão esperado assim, né, na minha vida e que foi meio que uma parte de um sonho, né? E E venha mais através vezes. disso, carreguei a Dulcinea junto comigo, porque eu sei que ela seria uma das pessoas, assim, importantes, assim, que tem muito conhecimento, que traria pra gente muitas informações. Muito obrigada. Imagina. Dulcinea também, dá uma boa Thaís, noite. boa noite, né? Agradeço de coração Imagina. por você participar esse momento conosco, né? E com a família, com todas as famílias que estão nos assistindo, né? Que é muito importante, tanto para elas como para nós também, que estamos nessa área, que estamos lutando para a melhoria, né? Agradeço todos que nos assistiram também. Tem bastante comentário, hein? Depois vocês dão disponibilizaram Tem, do seu tô tempinho, acompanhando aqui. né? Agradeço vocês de coração, a minha família, né? Todos que estavam em volta de mim, para me proporcionar esse momento, né, de estar aqui com vocês. Eu falo para vocês, é muito gratificante lutar, estudar, ir atrás, sabe, procurar mesmo o que precisa fazer, Sim, que é o nosso mundo melhor. isso aí. Vou levar pra vida. Nosso mundo melhor. Nosso mundo melhor. É isso. É o mundo azul. É o É mundo isso aí. autista. É isso aí. Vamos transformar a cada dia, aos poucos, o nosso Sim, mundo o melhor. nosso mundo melhor. Porque assim, não é o mundo deles. É o Não é o nosso. mundo deles, gente. É o nosso mundo que tem que ser mudado. Sim. Não eles. Porque eles não entendem o mundo. Então, nós podemos mudar o mundo para eles. Nós podemos ser melhor por eles. Com certeza. Quero dar uma boa noite. Muito obrigada. Vocês são mulheres maravilhosas dentro Obrigada. da vida de vocês, da vivência de vocês. Muito obrigada Obrigada. por disponibilizar o que é de mais sagrado de vocês, que é o tempo, para informar essas mães que vão assistir, as outras mães, as que já estão e as que vão Então, assistir, isso. vão assistir ainda. Então, é muito importante a gente entender que a gente tem que sim compartilhar, comentar histórias reais, Sim. histórias de fato que a gente vive. Não é aquele copia e cola, não Verdade. é aquela, né, historinha. Não, são vidas reais. São histórias que realmente a gente tem na nossa vida e muitas outras Uma histórias história aí que vão fictícia, ser tocadas, né, nessa Sim. noite ou quando eles forem assistir. Muito obrigada por aceitar o convite, por trazer a Dulcinea apresentar pra gente. Eu Muito que agradeço. obrigado. Obrigada. Fiquem a casa de vocês, que nem eu falei, pode vir falar, ai, Thaís, eu quero ir mês que vem falar de um tema. Pode vir, fiquem à vontade. Quero dar uma boa noite a todos que nos assistiram. Ajude a curtir, compartilhar, comentar. Sim. Mandem pro máximo de mães que vocês conhecerem, né? Eu quero dar uma boa noite pro meu esposo, pro meu pai, pra minha mãe que sempre tá aqui. Pro espaço, né? Start TV, tenho só a agradecer o espaço que eles disponibilizam. O Wellington, que tá aqui nos bastidores, muito obrigado, Muito obrigada. parceiro. Gentil. E um beijo. Adriana, cadê ela? Ela já se escondeu. O bastidor hoje. Hoje o bastidor tá rosa. Um beijo, muito obrigado. Que Deus abençoe esse nosso ano.